Diga comigo, conhecendo a cultura de Belmonte aqui em Pernambuco. Essa sou eu a caminho da viagem, o calor tava muito forte, mas o percurso tava bem interessante e legal. Então vocês não vão ouvir mais minha voz durante esse vídeo, eu vou deixar tudo acontecer naturalmente. Beijos! Reino e o príncipe do sempre vai e volta. Nesse livro de Ariano Suassuna, ele utiliza a história da tragédia sebastianista no sítio histórico da Pedra Bonita de uma forma tão magnífica que é levada à literatura como um clássico que vai imortal. Esse daqui é uma das imagens que aparecem lá, uma ilustração imaginada por um irmão de Quaderna, o personagem principal chamado de Taparica. Taparica era metido a xilogravura, esse mesmo. E aí, numa lenda contada por um cordelista popular, o Lino Pedra Verde, inspirado num cordelista de Monteiro Real. Só que o cordelista real era Lino Pedra Azul. Na obra aparece Lino Pedra Verde. E nosso povo gostava de contar muita história antigamente, tipo, o avião chega no céu, no poeta Lino Pedra Verde com um cavaleiro de abóbora. Ele viu isso no papel. E aí essa obra é mencionada. Tanto essa como a besta Brusancan, que está lá. A besta Brusancan é uma imagem também nesse Taparica Quaderna, no dele. E ele desenhou essa baleia só para mostrar a grandiosidade desse ser monstruoso. E a nossa literatura, como a literatura medieval, a literatura romana, grega também, trata do imaginário esses monstros gigantes que aterrorizam a humanidade. Principalmente nesse ambiente, virando os navios, e eles se expressam nessas formas de tempestade, como a gente conhece na obra dos Lusíadas. Então, aqui também é uma lenda que é contada e transformada nessa imagem ao estilo de Ariano Suassuna, ao estilo armorial, com a forte influência da literatura. Essa imagem aqui, pessoal, é uma das principais imagens de divulgação, tá certo, da história da Pedra Indígena da Então, o romance da Pedra do Rei, com a questão do sebastianismo, uma tradição acabou nascendo aqui em Belmonte. Lá em 93, agora com o microfone fica melhor, né? Ok, lá em 93, quando aconteceu a primeira cavalgada à Pedra do Reino, ela aconteceu com um grupo de amigos, liderado por um deles, Ernesto, que não está mais aqui com a gente, são dos fundadores da Associação Cultural Pedra do Reino, e eles tiveram essa ideia de ir no centenário de Belmonte até a Pedra do Reino numa cavalgada pequena. E a tradição, ela começa assim, né? Às vezes vocês percebem, por exemplo, a missa do vaqueiro de Serrita começou com a missa, né, pela morte de Raimundo Jacó. E aí todo ano acontecendo, e a tradição ela nasce assim. A grande cavalgada, a Pedra do Reino, mas a gente, uma dimensão enorme as hoje, primeiras pesquisas que tem dado povoados de Serrita, que vieram povoados do Ceará. Pronto, dessa cavalgada, a partir desse ano ela foi crescendo, né? E aí, em 95, a gente teve a presença de Ariano Suassuna aqui na cidade, nessa cavalgada. Quando o Ariano Suassuna veio como secretário de Cultura, é claro que veio a imprensa, veio a mídia, e aí a festa da cidade começou a ganhar notoriedade também. E aí foi nesse período que também o cortejo apareceu. Cortejo, né, da nobreza, da realeza, com rei, rainha e os cavaleiros. Agora, essa parte dos cavaleiros que os meninos vão apresentar para vocês, da cavalhada em si, e esse elo com a tradição medieval, ele vem dessa história de Dom Sebastião, seu sumiço nas cruzadas, né, lá em Alcacequebi, lá em Marrocos, 1578, quando Dom Sebastião, rei de Portugal, 20 aninhos só, ele desaparece nessa batalha na tentativa de expulsar os muçulmanos, os novos árabes,
daquela região. A gente chama de Mouro, mas na verdade a gente está falando de um conjunto de várias outras etnias muçulmanas, árabes e não cristãos que estavam ali. Como não se encontrou o corpo, era muito importante, minha gente, que Dom Sebastião estivesse vivo para Portugal. Sabe por quê? Com a morte dele, sem um descendente, quem tomaria o poder em Portugal seria o rei Filipe da Espanha. E aí Portugal perderia essa autonomia para o rei Filipe. Começou-se a lenda, Dom Sebastião não morreu. Esse mito, ele atravessou os oceanos através dos trovadores, os cantadores, atravessou o tempo e os oceanos, e ele chegou através de folhetos de cordel aqui no Brasil. Entre essas histórias que atravessaram, nós temos a de Carlos Magno e os 12 pares de França. Alguém aqui já ouviu falar sobre essa história? O nome Ferrabras, Oliveiros, Guy de Borgonha, Almirante Balão, Carlos Magno. Já chegaram um pouquinho sobre esse acervo, essa bagagem que vocês trazem? Nas lendas populares e nos folhetos aqui do sertão, o grande imperador Carlos Magno, que no período da Península Ibérica fez uma tentativa também de expulsar os mouros daquela região. Eles tinham atravessado aquela região que hoje é Portugal e Espanha, pelo Estreito de Gibraltar, e eles tomaram conta, do terreno ali. E o Carlos Magno, antes de Dom Sebastião, e aí eu estou falando lá do período de 800, ele começou a fazer as campanhas, E aí, os cavaleiros, porque ele foi uma influência muito grande para o ducado, para o feudalismo. Acho que os professores de história devem conhecer muito bem essa história do feudalismo, do ducado e a importância de Carlos Magno, nessa herança feudal desse período da Idade Média. E aí eu sei que Carlos Magno conseguiu fazer umas campanhas. E essas lutas, uma delas, a Batalha de Roncesvalles, ela foi cantada poeticamente por um trovador. E aí é essa história que chega ao Brasil, com a prisão de Oliveiros, contra o turco Ferrabras. Ela vai chegar por Leandro Gomes de Barros numa forma de recontar a batalha que foi contada teatralmente lá em Portugal, lá na Espanha. Para você ver, olha só como a nossa literatura, ela é forte. A nossa literatura de cordel, as histórias que chegam. Meu sogro mesmo, quando eu perguntei a meu sogro, nós somos do sítio, perguntei a meu sogro quem era Ferrabras. Ele disse, Ferrabras é um menino muito briguento, muito valente. Deixa que Ferrabras era o nome de um dos turcos, tá certo? Que foram aprisionados pelos cavaleiros de Carlos Magno, E houve uma intensa batalha com um cavaleiro chamado Oliveiros. E aí, no Memorial Popular, nós temos aqui no Bonome, cadê que é de Bonome aqui chega? Bonome tem uma sala de aula chamada Guy de Borgonha. Guy de Borgonha era um dos cavaleiros de Carlos Magno. Como é que o nome de uma sala de aula foi para Guy de Borgonha? Não é comum, não é, minha gente, para nosso sertão? E aí Valdir Nogueira, quando viu, foi atrás das histórias e descobriu que realmente o menino tinha recebido o nome, ele tinha falecido, e aí ele foi atrás da avó, e a avó contou que tinha um nome por causa de uma história de cordel que ouviu falar. E Guy de Borgonha, na verdade, na nossa literatura, ele se apaixona, um cavaleiro cristão, apaixonado pela filha do almirante Balão, o turco, na história, e ela era muçulmana, ela era moura, a Floripes. E aí tem toda uma história de amor da princesa moura Floripes com esse cavaleiro cristão Guy de Borgonha, que também está inserido nesse imaginário. Então, buscando essas histórias de cavaleiros medievais aqui na nossa região e também juntando com a batalha de Dom Sebastião contra os mouros, a cavalhada foi pensada como uma memória dessa tradição mouro versus cristãos, tá certo? E aí é uma forma de homenagear também o autor Ariano Suassuna. Foi em 96 aconteceu a primeira cavalhada.
Só que diferente de todas as cavalhadas, minha gente, aqui em Belmonte a gente tem uma coisa diferente. Porque, veja, sabe quem foi que treinou? Foi um vaqueiro chamado Zeca Miron. Um vaqueiro raiz, vaqueiro, morador de um senhor aqui da região. Ele veio de Itabira. Deixa eu ver se eu lembro em verso. Estão prontos? Estão vendo que eu estou contando coisa aqui enquanto os meninos se aprontam. Vou contar, seu moço, como foi que começou. Foi com um senhor lá das bandas de Itabira, vaqueiro velho, forjado na Macambira. Não me admira que a Ariane se encantou. Foi Zeca Miron, o primeiro que organizou a corrida de argolinha, juntando uns amigos que ele tinha. E os vaqueiros acharam boa brincadeira, montando cavalo, metendo carreira, e na poeira do tempo ela caminha. E assim eu fiz um cordel. Vou dizer só esse pedacinho, para a gente não demorar muito, contando essa história de Zeca Miron. Ele treinou uns amigos, que eram vaqueiros também, e aí a gente fez a primeira corrida de argolinha. E aí, nessa primeira corrida de argolinha, a cor que Zeca Miron colocou foi azul e branco, porque eram as cores do manto de Nossa Senhora, que ele era devoto de Nossa Senhora. Aí a Ariana viu e disse, beleza, mas vamos fazer como uma cavalhada mesmo de mouros e cristãos. E aí eu sugeri, o Zeca Miron aceitou, não foi nada, assim, a autoridade de Ariano, mas ele sugeriu porque estava no romance Pedra do Reino. Valdir Nogueira ajudou com os trajes dos meninos. Pronto, e aí no outro ano a gente já teve a cavalhada. Esse ano foi homenageada a cavalhada, a história da cavalhada e os meninos se apresentam. E aí a gente teve essa disputa, esse ano quem ganhou foi os mouros, porque nas outras cavalhadas pelo Brasil, a vitória é sempre cristã, E aí a gente vê Pirenópolis, aqui em Alagoas, as cavalhadas os cristãos vencem. No teatro que foi autorizado, por Isabel, rainha da Espanha, ele coloca a vitória do cristianismo sobre os mouros. Então, nesse teatro da cavalhada, a vitória dos cristãos, ela é para acontecer. Só que aqui, como virou uma disputa de vaqueiros, aí tanto pode vencer o azul ou o encarnado, o mouro e o cristão, tá certo? E ela tem essa particularidade aqui na nossa cidade. Vamos começar agora, eu vou passar a fala para o Mar. O reino viria surgido, para ser rico, branco, bem feito, em delírio se sacrificou o monte. Assim a tragédia da terra de outro comportamento, que o cabelo do bigode, mesmo depois de cinzento, para outros servia mais do que mesmo documento. De camisa aberta ao vento, com sol me queimando a cara, eu aprendi a cantar quente que todo baiano parda, sem botar fogo no verso, como se botar em coivara. De branco é a maior tradição, tem vaqueiro que aboia em cima do tabuleiro, sertão que não tem vaqueiro, pra mim nunca foi sertão. Chapéu, peneira, gibão. Pernambucana, onde renasce a tradição, na 32ª cavalgada, vibra forte o coração, com o rei e a rainha em festa, Pedra do Reino é emoção. E no comando da cavalgada, vai o rei a reluzir, guardião de tradições que o sertão faz resistir. Na Pedra do Reino eterna, a cultura irá florir. Quanta beleza coube a ti, minha princesa, quanta tristeza coube a mim. Na profundeza, o amor cavou, o amor furou fundo no chão, no coração do meu sertão, no meu torrão natal, meu berço natural, meu ponto cardeal.
o rei quando eu menino. Vestia ouro e castanhos de bom. Pedra da sorte sobre o meu destino pulsava junto ao seu meu coração. Para mim, seu cantar era divino, onde ao som da viola e do cordão cantava com voz pouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes no sertão. Veio do movimento armorial de Ariano Suassuna, que ele trouxe através do livro dele, que foi ressignificando a história do massacre da Pedra do Reino, que aconteceu no sítio histórico da Serra do Corvo, da Santa Cabulé também. E o sebastianismo, ele veio através do rei português, Dom Sebastião, que acabou desaparecendo numa batalha que se chama Alcacerquibir, em 4 de agosto de 1578. Ele estava batalhando contra os mouros, o corpo dele desapareceu. Todo mundo cabeça que nós fizemos falando de mais alto. Sim. Ele acabou desaparecendo lá na guerra contra os mouros, em Marrocos, o que deu início à fé sebastianista, porque ele era o único herdeiro de Portugal em 1578, e a Espanha estava tentando controlar Portugal. Como ele era o único herdeiro, ele nunca mais retornou, a Espanha acabou controlando mesmo Portugal, dando início à crise dinástica, que durou 60 anos, Portugal na mão da Espanha. Mas acabou entrando outra linhagem, a partir de outro sangue herdeiro também dos reis portugueses. E Portugal acabou retornando a ser o Império novamente. Mas o sebastianismo aqui em Belmonte surgiu em maio de 1838, com Dom João, que ele é uma história de amor, gente, é interessante, porque tudo aconteceu por causa de um amor que vocês sabem que aqui no Nordeste, em 1838, era século de seca, tinha de fome, e as pessoas, elas não tinham tanta esperança assim, era uma história toda verídica, vivendo. Ele era apaixonado por Maria, e um meio de encontrar, se casar com Maria, porque ele era realmente carente de amor por ela. Mas Maria era filha de fazendeiros, ou seja, ela tinha condição e ele não tinha. Então não era aceito o casamento deles dois, não era aceito esse amor. João Antônio era uma pessoa muito inteligente, porque diferentemente das outras pessoas aqui, ele tinha algo que ninguém mais tinha, ele sabia ler e escrever. 200 anos depois, a literatura do cordel, que veio através de Sebastião, através da literatura do cordel, João Antônio acabou lendo um desses cordéis sobre o sebastianismo, sobre a fé sebastianista, que tem referência a Messias, né, no caso é uma fé messiânica também, por causa do pessoal acreditar que Dom Sebastião retornaria para salvar o controle das mãos da Espanha. E essa fé acabou se espalhando aqui no Nordeste por causa das embarcações, que era Brasil Monarquia, ainda não era Brasil República, e João Antônio leu um desses cordéis e acabou tendo a ideia de ir num riacho, que se chama Riacho Cantado, aqui mesmo na região. Pegou 2 pedrinhas brilhantes e disse que era o retorno de Dom Sebastião. Ele se auto-intitulou profeta de Dom Sebastião, porque ele dizia que Dom Sebastião conversava com ele através de sonhos, e ele foi até a fazenda dos pais de Maria, acabou convencendo ele de uma forma, e que ele era uma pessoa louca, né, uma pessoa profana também, enfim, ele acabou convencendo outras pessoas, e as pessoas acreditavam que era uma fé fácil de acreditar, de agarrar, porque era prometido a essas pessoas pobres que elas ficariam ricas. Era tempo de escravos também, então as pessoas escravas, elas se tornariam brancas e livres. Era uma promessa muito pesada mesmo, mas as pessoas acreditavam e davam também oferendas de nome de Dom Sebastião para João Antônio. Então ele acabou tendo pessoas que acreditavam em terrenos também, porque era dito às pessoas ricas que quem ficava rico ficaria mais rico ainda, enfim. Ele acabou pegando muitas condições e se mudou, né, para o sítio histórico da Pedra do Reino, que se encontra essas dimensiones de pedras. Essa maior tem 23 metros de altura e a segunda tem 30 metros de altura também. Ele já tinha conhecimento do sítio histórico e acabou se alojando lá junto com uma legião de sebastianistas. Mais ou menos dados diz que foram mais de 200 sebastianistas que se alojavam nessa região aqui. É claro, ele não só pegava pessoas da região do Pernambuco, mas também fiéis da Paraíba, do Ceará também, porque faz divisa com a Paraíba e do Ceará.
E dentre esses sonhos, né, essas pessoas elas acreditavam também porque eram tomados alucinógenos misturados com vinho, misturados com cogumelos alucinógenos. E como vocês sabem, era tempo de fome mesmo. Mesmo que era caçado, mesmo que davam feliz a Dom Sebastião, não alimentavam todas essas pessoas. Vocês sabem que misturar bebidas com fome não dá muito certo. Então qualquer coisa que João Antônio dizia, elas acreditavam mesmo. Enfim, gente, resumidamente, porque é uma história bem longa. A Igreja Católica veio e teve essa legião que as pessoas não tomavam banho, era muito nojenta, assim, dizendo mesmo. Tinha também influências, né, já justamente por não tomar banho, já por falta de higiene. E veio a ser falado aqui na cidade, falaram também com o padre foi lá na região do sítio histórico e conversou com o João Antônio, porque já tinha acontecido o fato de Sebastianismo, que foi muito bonito, aconteceu um massacre lá, e ele acabou conversando a João Antônio de largar aquelas pessoas lá, de tirar seus pés, de dizer que era tudo mentira, enfim. Ele já tinha conseguido se casar com Maria, então ele foi embora para o Ceará. Só que a história não acabou por aí, infelizmente. Quem ficou no lugar dele foi João Ferreira, se auto-intitulou profeta de Dom Sebastião também. E João Ferreira, ele era casado com Isabel, que é a princesa Isabel, ela estava grávida de 9 meses. E as pessoas perguntavam, né, aquela região não foi embora. A Igreja Católica pensou que tinha parado tudo aquilo, mas não parou. E as pessoas perguntavam onde estava o João Antônio. Aí João Ferreira dizia que João Antônio tinha ido buscar mais fiéis no Ceará, só que ele nunca mais se tornou também. E quem ficou no lugar foi João Ferreira, que dizia e fez pior ainda do que João Antônio, que João Ferreira era uma pessoa mais louca ainda. Que Dom Sebastião estava com muita raiva daquelas pessoas, porque ele não se encantava, ele dizia que as 2 pedras era Dom Sebastião que estavam e não se encantavam porque as pessoas não estavam tendo fé suficiente. E para que eles se encantassem, 2 pedras enormes de 33 e 30 metros de altura deviam estar totalmente sujadas de sangue. E as pessoas, né, como eram feitos seis, como eram populados em nome de Dom Sebastião, as pessoas acabavam se oferecendo, né, mas primeiramente, para dar início ao massacre da Pedra do Reino, João Ferreira ofereceu a própria esposa, Isabel, grávida de 9 meses, ela foi o primeiro sacrifício. Tanto que quando ela foi morta, acabou entrando em trabalho de parto, ela morreu e o bebê junto também. E isso deu início ao massacre sebastianista, durou 3 dias de massacre. No primeiro dia foram 12 mortos. Teve, resumidamente, enfim, a última morte foi do próprio João Ferreira, que um homem também se auto-intitulou profeta, que dizia que Dom Sebastião falava que o último sacrifício tinha que ser do próprio rei, que era João Ferreira. Muitas pessoas fugiam, mas acabavam trazendo de volta os mortos, mais obrigados. Animais eram mortos, crianças eram mortas também. Enfim, era muito triste também. Tudo isso por causa de uma fé, de uma promessa que as pessoas agarravam, né, acreditavam. João Ferreira foi o último morto, ele tentou fugir, mas foi capturado, foi morto também. E as pessoas viram que não tinha desencantado as pedras, então elas fugiram mesmo para a cidade, mas uma região ainda acreditava, uma região de pessoas ainda acreditavam, então ficaram, permaneceram, enquanto outras pessoas fugiram e vieram atrás dos militares, dos policiais e, claro, da própria Igreja Católica, porque vocês sabem que a Igreja Católica tinha bastante influência, tanto na região quanto em todos os lugares que ela pertencia. E os policiais foram lá até e fizeram o segundo massacre, que foi os policiais contra os sebastianistas, já que eles não tinham mais nada a perder. Eles atacavam com as próprias mãos mesmo, que tinham lá, eles atacavam. E esse foi o segundo massacre e também foi o fim do massacre na Pedra do Rei. Uma coisa muito triste, né, que aconteceu, mas os policiais decretaram uma vitória. A Igreja Católica faz uma missa desde 1831 até os dias de hoje, em homenagem a essas pessoas, às vítimas também, porque dizia que aquele local era amaldiçoado pelas mortes, pelo sebastianismo também. E hoje em dia também é feita outra missa, que é em nome de Ariano Suassuna,
que ele foi o responsável por ressignificar esse massacre, ou seja, ele deu outra história para esse massacre, que a gente não esquece de forma alguma, tanto que é ensinado em escolas também, mas a gente não comemora o massacre, a gente comemora o imaginatório de Ariano Suassuna, que traz reis, rainhas, em pleno sertão brasileiro, traz um reino, o sertão se torna um reino, os vaqueiros se tornam cavaleiros, as mulheres se tornam rainhas, os homens também reis. Esse imaginatório que é uma mistura do mundo popular, do medieval, de árabe também, do libanês, é claro, porque nós temos muita influência árabe, não sei se a Luzia falou, mas gibão, os arabescos, eles vêm das próprias ilustrações do árabe. O cuscuz também é uma linguagem árabe, inclusive o nome do cuscuz vem do árabe. Enfim, gente, e o movimento armorial, nós aqui no Gramont nós tivemos 3 movimentos com o sebastianismo. O armorial, que foi incidente no lançamento do livro do cangaço, como eu falei para vocês, Belmonte pertencia à Vila Bela, que hoje é o município de Serra Talhada. E vocês sabem que Vila Bela é natural, Lampião é natural de Serra Talhada. Então, Lampião, ele também tinha casas aqui. Tem a casa de pedra, que se concentra também no sítio histórico da Pedra do Reino. Lampião também atormentava pessoas aqui. Inclusive, ele e os cangaceiros mataram o coronel Luiz Gonzaga, que a casa dele se concentra no centro da cidade, é uma casa verde. A cultura mata a sede de tradição. Cultura é que nem raiz. Fica a gente na história e dali alimenta a nossa memória. Tem um adulto que diz que cultura é o que deixa feliz. É o que dá liga ao povo. Não é que nem uma laçada de ovo, que é boa enfeitada, mas pra fome não serve nada. Cultura é o velho transformando no novo. E eu ouso fazer outra comparação. Se ela fosse uma semente plantada e regada no campo da educação, vixe, esparramar pelo sertão, arte, dança, cultura, literatura. Porque, minha gente, a cultura, ela tem uma força interna. Ela não quer só ciência, ela quer terra. A terra é que é seu coração.